dor da peleja a luz, no riso tem lágrima, no adeus da saudade a voz que promete que em breve vai regressar. Na dor que eu já sei de cor, tem fé que eu não sei rezar, a verbo que adjetiva, sujeito imperfeito amar. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar, no avesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. No chão do sertão tem mar que espera pra renascer, no olhar sertanejo a sede de chuva é grito que clama aos céus. Na dor que eu já sei de cor, na fé que não tem razão, tem vértice no horizonte, perfeita contradição. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar, no avesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que sou é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu. Muito boa noite. Mais um programa de direção espiritual, hoje improvisando, né? O Christian falou assim para mim, quase já começando o programa, faltavam uns 3 minutos, o padre não quer cantar uma música do disco novo? Aí eu comecei a soprar no ouvido dele aqui a música, e ele já se animou. E já que a música chama-se Perfeita Contradição, não é nenhum problema a gente errar, né, Christian? Ninguém conhece assim, a música é minha, foi eu que escrevi, eu posso cantar do jeito que eu quero, e você, como está tocando agora pela primeira vez, toca do jeito que você quer também, e assim fica. Depois você escuta a harmonia dela, você vai ter a oportunidade de conhecer melhor. Mas para mim é uma alegria muito grande poder, com essa surpresa de ter a oportunidade de cantar uma música que a gente nem tinha ensaiado, já que a vida é assim mesmo, né? De repente você tem que enfrentar o novo, e nem sempre nós estamos arregimentados para dar conta do novo. E eu gosto muito dessa música, eu a escrevi o ano passado, e no disco ela tem uma participação muito especial do Fagner, cantando comigo. Foi um momento muito especial da minha vida, quando eu tinha a oportunidade de visitar um pouco desses contrários da minha história, sabe? Identificar essa frase, que para mim é muito verdadeira. Nem tudo que é não nos nega,
Nem tudo aquilo que me diz não está me negando alguma coisa. Eu precisava enfrentar no momento da minha vida e descobrir que às vezes o não que eu preciso enfrentar, ele está me favorecendo em tantas coisas, mas eu, na minha ânsia de querer o sim, eu não sou capaz de desvendar o não, de esmiuçá-lo, sabe? De olhar pelos avessos dele. É assim. Tantas vezes na nossa vida nós precisamos lidar com o não e observar que ele abre possibilidades na nossa vida. Quando é que eu pensei isso? No momento em que eu comecei a identificar que às vezes a minha fé não era madura. E isso não é de hoje para... A música eu fiz tem pouco tempo. A música não tem nem 6 meses que eu fiz. Mas a realidade é antiga dentro de mim. E graças a Deus até nos últimos anos tenho superado muito. Não só na reflexão, como na prática. Porque às vezes a gente já consegue refletir, já lá na frente, mas o comportamento ainda está cá atrás. Isso é natural. O processo é assim mesmo. Às vezes eu tenho ideias muito claras sobre os meus problemas e eu ainda não consigo aplicá-las. Mas um dia eu consigo. Um dia eu alcanço. Então eu já tinha essa reflexão há muito tempo me visitando. A nossa fé muitas vezes é imatura, porque nós queremos que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer. E eu ficava observando a maneira como rezava, que depois eu comecei a ficar envergonhado. Eu ficava dizendo a Deus o que Ele deveria fazer. E eu dizia como Ele deveria fazer. A minha arrogância como crente era tão grande, como um homem que crê. A minha arrogância era tão grande como um homem religioso, que eu dizia a Deus exatamente como Ele deveria fazer as coisas. Sabe, como se Ele fosse um velho que não é capaz de saber por si mesmo. Não que no velho seja, né? Não. Os velhos são sempre lúcidos também. Quando a gente usa velho, é quando a gente está querendo reportar aquele momento da vida que a gente já não sabe mais o que está fazendo. Porque no tempo passado a gente chamava eles de caducos, né? Meu velhinho caduco. Hoje não, hoje tem Alzheimer. Tem uma doença que já foi diagnosticada e claro, existe mesmo. Mas às vezes é só caduquice, esquecimento. Às vezes a gente trata Deus assim, como se Ele fosse um velho sempre esquecido, que não se recorda ao final do dia aquilo que eu pedi de manhã. Então eu preciso ficar dizendo insistentemente para Ele o que Ele deve fazer na minha vida. Eu rezava assim durante muito tempo, rezei assim durante muito tempo, até o momento em que eu percebi que isso não era honesto, isso não era justo, isso não era maduro. Como é que eu posso ter a pretensão de ser um assessor de Deus? Eu ficar dizendo a Ele o que deve fazer na vida do Christian? Eu ficar ditando a Ele qual é a melhor maneira de resolver aquela situação? Então eu comecei a identificar que a minha oração ela é mais sincera, ela é mais verdadeira e mais eficaz à medida em que eu apresento a Deus a realidade que me aflige. E não peço absolutamente nada. Eu não direciono o que é que eu acho que Deus deve fazer. Eu só para Ele apresento: Senhor, o Senhor sabe o tanto que isso está me angustiando. O Senhor sabe o tanto que eu gostaria que isso acontecesse. Senhor, o Senhor sabe que eu gostaria muito que aquela minha amiga fosse curada. O Senhor sabe o tanto que eu ficaria feliz se aquela realidade se realizasse, se desfizesse. Agora, o encaminhamento disso, se a minha fé me coloca na necessidade de assessorar a Deus, dizendo a Ele tudo o que Ele deve fazer, é porque no fundo, eu compreendo Deus como alguém que não é capaz de compreender o que precisa ser feito. Como se Ele te sofresse de uma demência e que precisasse do auxílio da minha intercessão, da minha inteligência, para que Ele pudesse agir. E eu fiquei muito incomodado em perceber que eu rezava assim. Isso há 10 anos atrás. A música nasceu tem pouco tempo, mas a compreensão já me acompanhava há muitos anos. Eu não posso entender a ação de Deus assim, porque isso nega tudo o que eu sei dele. Deus é amor, um amor que não muda, um amor que não vai ser, sabe, julgado por terra por qualquer pecado que eu tenha cometido. Mas por outro lado, eu preciso identificar
Eu preciso entender que às vezes, na maneira como eu me relaciono com Ele, eu estou esquecido de que Ele é esse amor, de que Ele quer o meu bem, de que não há nada na minha vida que Ele não queira de maneira harmônica, organizado, bonito, ordenado. Mas às vezes eu tomei decisões, eu fiz escolhas que não favoreceram aquilo que Ele queria para mim. Então a oração que eu faço é para iluminar a minha natureza. A oração que nós fazemos não modifica em nada quem Deus é. Ou você acha que modifica? Você acha que o elogio que você faz a Ele, o louvor que você canta, o elogio, que o louvor é um elogio, você acha que esse elogio altera Deus? Agora, altera a minha maneira de olhar para Ele. Porque quanto mais eu o elogio, mais eu percebo a sua grandeza. A grandeza de Deus não depende dos elogios que nós fazemos a Ele. Só que às vezes, minha gente, nós somos tão arrogantes. E é uma arrogância velada, disfarçada. É uma arrogância que a gente leva tempo para reconhecer, é mesmo. Eu fico fazendo a minha oração de louvor achando que que isso altera quem Deus é, que eu preciso ficar elogiando mesmo para Ele ser grande como Ele é. E eu preciso dizer publicamente a sua glória, a sua graça, para que Ele seja realmente grande e glorioso. Não. Agora, quando eu faço um elogio a Ele, eu ilumino a minha consciência para reconhecer a grandeza dEle. Isso é maduro. Ou quando eu faço um pedido a Deus, quando eu dou a Ele a liberdade de encaminhar a situação, sabe, eu estou quebrando dentro de mim as amarras que humanamente eu trago e que impedem que a graça, que o amor que Ele quer para mim se realize. Ou então, minha gente, eu me coloco de maneira tão imatura que eu não permito o percurso natural dos fatos. Eu quero que Deus interfira naquilo que Ele não pode interferir, não que Ele não possa, é porque Ele estaria interferindo na liberdade que Ele concedeu a cada um de nós. É como você rezar para que termine a fome no mundo. Essa oração, ela deveria lhe mobilizar para que você tivesse coragem de dividir o seu pão com quem tem fome. Não é para convencer Deus a ser bondoso e eliminar a fome do mundo. Quem erradica a fome do mundo não é Deus, somos nós. É uma responsabilidade humana. É muito imaturo da nossa parte pedir que Deus faça aquilo que não é papel dele. Ô Senhor, quebre a injustiça que está neste país agora, que nos envergonha. Essa corrupção que nos envergonha. Sim, envergonha a mim, envergonha você. E vai envergonhar mais, viu? Porque nós ainda não temos conhecimento nem de 10% da podridão que está por trás de tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Deus pode entrar no Congresso Nacional e modificar alguma coisa? Pode, através dos que nós elegemos. Se eles forem suficientemente honestos e comprometidos com o voto que receberam, e se não estiverem lá procurando defender os próprios interesses, aí Deus age através daquela criatura. Sim, aí sim. Como é que Deus vai arrancar a fome do mundo? Quando eu rezo pedindo que Deus acabe com a fome no mundo, eu estou dizendo a Ele: Senhor, quebra o meu egoísmo, para que eu tenha condições de ir multiplicar os pães, para que eu tenha coragem de fazer alguma coisa, arregaçar as mangas e atuar na sociedade de maneira que eu seja a quebrar o poder da mentira, a quebrar o poder do roubo, a quebrar o poder da injustiça. A minha cidade, por exemplo, eu sou nascido em Formiga com muito orgulho, amo a minha terra, muito embora não tenha tanta oportunidade de estar lá, mas eu a levo comigo onde eu vou. A Santa Casa da minha cidade está falida, está fechando as portas. Você já parou para pensar quantas pessoas que precisam do atendimento público naquela Santa Casa? São 54 cidades na região de pessoas que precisam daquele atendimento público. Fico pensando nos funcionários que amam aquela instituição.
das pessoas de bem que estiveram ali dentro tentando fazer alguma coisa, a classe médica, os enfermeiros, os atendentes, as secretárias, os secretários, o pessoal da limpeza. Todo mundo vê uma casa ter de fechar as portas porque ela está falida. Por que faliu? Vão apurar? Vão descobrir? Como é que Deus pode resgatar a Santa Casa de Misericórdia de Formiga? Com a nossa comunidade de vereadores, com o nosso prefeito, arregaçando as mangas e dizendo: este problema é nosso. E tendo ética, tendo a coragem política de fazer pelo povo o que o povo merece que eu faça. Que procure o povo agora, os nossos vereadores formiguenses, que eu respeito tanto. É a hora de vocês protagonizarem a transformação que a sociedade espera. Para isso vocês foram eleitos. Para isso que nós, homens de bem que estamos ao redor, é assim que Deus age na vida, minha gente. É quando nós nos encorajamos para tomar a nossa parte. Tá bom, a minha contribuição é mínima, mas eu faço. Hoje nós não temos nem lençol, então eu tenho condições de ir lá e fazer alguma coisa. É assim que a gente muda a vida. Aquelas pessoas que já foram atendidas, que de repente têm condições financeiras para isso. Realmente, um dia eu precisei e o hospital estava aberto para mim. Eu vou lá, eu vou ter coragem de fazer alguma coisa, eu vou realizar um gesto para ajudar. Da mesma maneira como nós ajudamos em muitos lugares deste Brasil, instituições que pedem a nossa ajuda, nós vamos lá, a gente faz um evento, a gente realiza uma palestra, alguma coisa a gente pode fazer, é mínima a nossa participação, As dívidas são muitas, e eu estou falando da Santa Casa de Formiga, mas são muitas as santas casas que passam pelo mesmo processo de falência e não podem fechar as portas, porque o nosso povo já tem tão pouco. O imposto caro que nós pagamos neste país é tão pouco retornado para nós, que se você precisa de saúde de qualidade, você tem que pagar. Se você precisa viajar numa estrada de qualidade, você tem que pagar pedágio. Se você precisa de segurança, você tem que pagar. Tudo tem que pagar. O imposto retorna muito pouco para nós, quase nada. É o país onde nós pagamos os mais altos impostos do mundo. E tão pouco retorna para a população. Eu não tenho como mudar essa história, mas eu posso fazer alguma diferença onde eu estou. É a hora de nós, a nossa cidade Formiga, o povo formiguense, é a hora de nós nos juntarmos e fazer alguma coisa por esse lugar. Por essa casa que há mais de 100 anos atende o povo, de maneira muito especial, o povo mais pobre da cidade. É hora de nós arregaçarmos as mangas e fazer alguma coisa. Nós precisamos lutar por aquilo que Deus não pode fazer por nós. Então, quando nós pensamos a ação de Deus, quando nós rezamos, nós precisamos escutar aqui o que nós podemos fazer. E é por isso que eu digo, nem toda reza é santa. Sabe por quê? Porque às vezes nós rezamos e não queremos o comprometimento que brota da oração que a gente faz. Nem todo escuro é breu, porque às vezes é no escuro que nós alcançamos a lucidez para identificar o problema. Então, às vezes, pode ser que no momento caótico como a Santa Casa passa, aquela comunidade tenha a oportunidade de descobrir onde é que nós estamos errando. E ali no escuro daquela situação, descobre uma luz. Então, nem todo escuro é breu. É assim, minha gente, é assim que Deus age no mundo através de nós. É assim que Deus faz a diferença na história, quando eu me permito ser um território dessa atuação. Quando eu tenho condições de realizar um gesto que possa autenticar, legitimar essa presença de Deus agindo no mundo. Então, onde existir uma pessoa, onde existir um ser humano consciente deste papel, ali Deus terá a oportunidade. E aí nós vamos superando aos poucos, sabe? Essa imaturidade que nos faz jogar as palavras para o alto, como se Deus tivesse a obrigação de fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Não, para isso que existem as competências. Para isso que as pessoas são eleitas.
para que elas administrem, para que elas façam, para que elas instaurem a justiça, a verdade, a coerência. É assim. E volto a dizer, a ação de Deus no mundo passa pelas pessoas que estão encarnando a responsabilidade de fazerem o bem acontecer. Que às vezes nem religiosas são, viu? Basta ter caráter. Eu sempre digo isso. Se um ser humano, ele é moldado do ponto de vista moral, ético, a partir de princípios sólidos, humanos, valores, nós estamos falando de valores, eu não estou falando de hipocrisia. Se vai à missa, se vai no culto, se faz isso, faz aquilo. Eu estou falando de coerência. Se eu estou eleito para administrar uma determinada realidade, eu tenho de ter coerência para fazer aquilo ser correto. Se eu sou o presidente deste país, eu não preciso acreditar em Deus. Eu preciso acreditar na responsabilidade que eu tenho de ser um promotor da verdade, da justiça, da honestidade. Isso é valor humano. Nós estamos carentes de valores humanos. Então, quando eu me transformo nesse instrumental de realização, eu me torno nesse lugar onde o mundo fica sendo melhor. Então, chega de hipocrisia. É buscar a parte que nos cabe. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo ateu sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. E aí você vai identificando que às vezes existem algumas negativas da vida que são só para a gente aprender. É aquela velha história: eu pedi e Deus não me deu. Certo, mas olha aquilo que você pediu e vê se realmente você precisava daquilo que pediu. E veja se você fez a parte que lhe cabia na história para que o milagre acontecesse. Os milagres sempre serão possíveis, minha gente, quando existir uma comunidade lutando por aquele milagre. É igual aqui na Canção Nova. Quando eu vi aquele Pai das Misericórdias pronto, aquele santuário, eu pensei, meu Deus do céu. O trabalho que deu para construir aquilo. E aí eu lembrei dos anônimos e fiquei emocionado em olhar que cada parte daquela igreja tinha a fé de um anônimo, tinha a doação, o gesto concreto, sabe? De, olha, eu tenho pouco na vida, mas eu ajudo aqui com R$1. É assim que a gente faz as transformações acontecerem. É quando a gente se mobiliza para fazer a nossa parte. O mundo precisa de gente assim, que promove grandes milagres a partir de pequenas iniciativas. Porque também o contrário é verdadeiro. Grandes estragos acontecem em pequenas negligências. Às vezes um projeto grandioso dá errado, por quê? Porque houve pequenas negligências no dia a dia. Negligencio hoje aqui uma coisa, põe debaixo da gaveta, finge que não vi. Amanhã negligencio outra, e aquilo vai se avolumando. E daqui a pouco nós não temos mais condições, porque a negligência nossa de cada dia prejudicou, fragilizou o projeto maior. Por isso que sempre é honesto da nossa parte identificar onde é que nós estamos negligenciando. Porque da mesma maneira como pode falir um hospital, a nossa vida também vai falindo aos poucos. Você começa a observar que você está deixando de cuidar daquilo que é fundamental na sua estrutura humana, inclusive esse caráter que eu estou dizendo, que às vezes a gente fica criticando, a gente fala das desonestidades que afligem o país. Claro, isso é terrível, isso tem que ser cortado na raiz. Nós precisamos clamar para que essa corrupção seja lavada deste país. Nós não merecemos isso. Agora, eu preciso, com toda a honestidade que me cabe, identificar onde é que eu também posso ser corrupto, onde talvez eu esteja exercendo
em pequenas medidas, essa corrupção que depois vai se juntando a outra, aí sim, é hora de olhar para a maneira como você trata o seu funcionário, para o salário que você paga, para a honestidade que você tem com as horas extras que ele te faz, a sensibilidade de perceber se ele está ganhando o que ele realmente merece ganhar. É você ter coragem de mexer nos seus números para favorecer aqueles que cuidam de você. E você praticar esse socialismo que às vezes a gente quer, né? A palavra como está sendo usada, ela é ruim. Mas quando você vai nas origens do próprio Evangelho, quando Jesus nos propõe de que a gente precisa dividir um pouco mais, de que a gente precisa ser um pouco mais amoroso, mais misericordioso, aí sim, mexe nos nossos números isso. Mexe nas nossas convicções, na humanidade que você trata o outro, na maneira como você olha para o outro. Isso sim é justiça social. Então, às vezes, nós queremos a grande reforma das estruturas, mas nós não queremos mexer nas estruturas que nos dizem respeito. Aí, meu caro, por sabermos que estamos incoerentes nas pequenas causas, nós vamos ter muita dificuldade de acreditar nas causas maiores, nas transformações que serão possíveis a partir desses gestos que redirecionam as negligências, que corrigem essas negligências, para que a gente continue tendo condições de clamar por aquilo que é maior. Por quê? A gente teve coragem de mexer nos bastidores da nossa vida. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual.